Glória a Deus, graças a Deus. Mais uma vez eu saúdo os meus queridos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma pequena, rápida revelação em sonho que tive em 2019, quando também tinha acabado de vir de uma vigília abençoada, com muito poder, astronômico poder de Deus naquele lugar. Estava naquela época também constante, 2019. E eu me lembro até hoje daquela revelação em sonho, e eu sei que foi uma revelação profética. E estou buscando cada vez mais a compreender porque são camadas de revelações que nós devemos nos aprofundar. Eu me via em um lugar muito alto e eu estava de frente a um monte muito alto, um monte como uma montanha muito alto, todo de barro. E eu via que um indiano, ele estava subindo aquele monte, ele estava lá em cima. E com certeza para se subir um monte, uma montanha, é necessário ter muito esforço, é mais esforçoso subir algo do que descer algo. Porém eu via que aquele indiano, quando ele chegava no topo, no pico daquele monte, daquela montanha, ele lá em cima, ele pulava daquele lugar. Ele pulava e a sua queda era feia. E eu via em detalhes o que acontecia com ele, e foi algo muito horrível, porque o tombo que ele levava, ele se repartia no chão, e ali ele ficava com o seu corpo sobre o seu sangue. E foi algo muito dramático, algo muito forte para os meus olhos, que não conseguia sair daquela revelação, daquele sonho. E eu entendi que aquilo é algo profético, aquilo que é algo, é um sonho revelador e profético. E se trata da nação da Índia. Nós vemos que a Índia é um dos maiores países do mundo, que diga aí de habitantes, né? É um país que a sua grande maioria são pessoas que possuem as suas religiões, que é idolatria perante a palavra do Senhor. Há relatos, inclusive, de que há potestades e principados da idolatria sobre as regiões dos ares daquele lugar. E eu via que aquele indiano, ele subia aquele monte, aquela montanha. E isto, claro, se refere ali à nação como um todo, ou seja, como uma grande potência mundial, de certa forma. Ou seja, ela se compara a uma montanha, ela se esforçou e agora ela chega no topo e no pico. Mas só que algo acontece que aquele homem, ele não tem o que fazer ali. Eu não sei o que se passava na mente dele, mas era realmente um suicida. Ele sobe no monte e de lá ele se joga. E é grande, é feia a sua queda. Eu sei que isto não é algo que Deus quer que aconteça, porque Deus, ele mostra, mas para nós orarmos, para nós estarmos intercedendo por vidas de determinadas regiões, localidades. E o que dá a entender é que realmente a Índia, ela nesses últimos tempos, ela se tornaria aí forte
né? A montanha, biblicamente, monte significa governo, reino, e aquele homem, conforme ele representando toda a nação, ele sobe, né? Ou seja, isto é algo muito similar ao que países aí que foram comprados, né, por aí a China comunista, quando investida de certa forma aí por partidos que adentram em nações com ideias socialistas e que aparentemente em dado momento tudo é ok, mas passa ali poucos anos, né, aquilo que era bom começa realmente a desaparecer, e o que acaba se tornando um grande pesadelo para o povo após anos. É o que aconteceu Venezuela, Cuba, o que está acontecendo na Argentina. Então, quando você, quando eu estivermos orando, apresente a nação da Índia, porque Deus, eu creio que tem um grande amor, assim como também para conosco. Ele não faz acepção de pessoas, o amor dele é incondicional, eterno, sem medida, grandiosíssimo por todas as vidas. Ele ama a, aqueles que estão no pecado, totalmente atolados, aqueles que fazem coisas horríveis, independentemente que não conhecem a Deus, mas que quando conhecem a Deus se arrependem e deixam de praticar o mal e depositam a sua confiança e a sua vida nas pegadas do Mestre Jesus e segue as palavras do Mestre Jesus. Então, eu creio no grande amor de Deus para com esta nação. Eu creio que talvez fosse um projeto do inferno contra aquela nação, visto que interessante que a 2019, antes mesmo da pandemia, mais ou menos ali metade do ano, mês de junho a julho de 2019, quando eu tive este sonho, esta revelação, e logo me veio um entendimento que se referia a esta nação da Índia. E passou ali poucos meses, no final de dezembro, que começou a pandemia na China, e um dos maiores países que mais foi afetado foi a Índia, com esta crise sanitária. E logo a partir de então surgiu uma variante a partir daquela nação. Foi grande o desastre que aconteceu ali, né? Eles não tinham ali recursos, eles não tinham aparelhos, eles não tinham como salvar muitas vidas, né? Muitas vidas eram cremadas, muitas pessoas caíam nas ruas também, né? E uma segunda variante, se não me falha a memória, Delta, que surgiu justamente a partir de lá. Então, sim, são projetos que Deus ele revela, são projetos que Deus ele faz saber de coisas que o adversário está projetando e que muitas das vezes sim pode ser impedido com o clamor da igreja, com as obras que a igreja ela faz. Mas tudo é conforme o querer e a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Eu penso comigo que aí a Índia é uma nação abençoada. Eu creio, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ainda que haja perseguição ao Evangelho, a Cristo Jesus ali, né? Há pessoas que Deus ele ama muito e quer salvar, né? Eu acredito, inclusive, há muitas situações acontecendo. Por exemplo, existe o BRICS, né? Que é a economia mundial, digamos, de emergência com respeito à economia do mundo, né? Aí um fundo de economia de emergência tal, né? Que está aí o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul. São aí países emergenciais, né? Caso aconteça aí situações de calamidade e tudo mais, né? Eu realmente não fui a fundo na pesquisa a respeito aí
desta situação. Mas a Índia, ela é um dos países que tem um dos maiores países que tem maior exército, também é um país que já tem arma nuclear, né, de destruição em massa. Então, são países assim que estão assim num contexto que pode acontecer coisas piores e horríveis, mas que nós oramos e nós almejamos que nada suceda a eles, tal como também desejaríamos para nós. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós sabemos que a Índia, até o início dela ali, perto da nação do Irã, Afeganistão e tudo mais, são países ali do Oriente Médio, né, são países que até mesmo chegou na extensão do Império Grego, né, do quarto século de 334 a.C., por Alexandre o Grande até a sua morte quando era jovem ali em 323 a.C. E ele chegou até mesmo, né, a Índia, né, se tornou também ali parte do Império Grego, ou seja, aquelas nações ali também faziam parte, né, do Império Grego histórico, né, aquele leopardo que tinha 4 cabeças que Daniel viu subir do grande mar, né, do mar Mediterrâneo. E todas aquelas nações, elas não foram simplesmente também históricas, mas elas têm muito significado, né, porque são de contextos bíblicos, né. E o mais importante é quando Deus ele faz nós nos aperceber antes do tempo a respeito das coisas, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E há inclusive coisas que estão acontecendo por detrás de tudo. Por exemplo, quero que vocês possam somar comigo e calcular nisto tudo. Por exemplo, existe aí um acordo, né, dos globalistas que eles formaram aí nos últimos anos com respeito às nações ali do Oriente Médio, África, né, que é o acordo, né, dos filhos de Abraão, que é assim que é chamado, né, de religiões, tal, as maiores religiões e mais significativas, né, como se nomeiam ser filhos descendentes de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né, e todas elas estão aí de alguma forma pelos globalistas, né, sendo moldadas para um ecumenismo, né, para uma igreja, entre aspas, universal, né, o que também é chamado de igreja católica, né, que católica também significa universal. Ou seja, algo totalmente ecumênico, né, mas com um pretexto por detrás como tudo é maravilha, tudo é paz, tem que ter harmonia, concordância, né, não ao protesto, não à pregação do ódio, né, e etc. Ou seja, não à pregação do pecado, né? Ou seja, não repreenda a religião de ninguém, não repreenda a idolatria, não repreenda os costumes pagãos, não repreenda o pecado. Mas tudo isso por detrás de tudo é simplesmente para, por meio de uma pseudo-paz espiritual, né, social, haver aí, né, uma exterminação da verdadeira fé, né? E ai daqueles que se alianciam, né? Porque Deus não está nesse negócio. Mas o porquê que eu falo disso? Porque já se fizeram, né, estudos, até mesmo por pessoas de renome e tudo mais, que grande parte da Índia ela seja, né, da fé judaica antiga, né? A grande parte dos indianos
né, e de certa forma por algumas culturas deles e até mesmo de certa forma de forma religiosa, como alguns professam algumas divindades, alguns segmentos dentro do hinduísmo e de algumas religiões que existem ali, eles são considerados, entre aspas, como possíveis filhos de Abraão antigos, né, como talvez descendentes de israelitas e que possuem certas culturas que podem estar ali juntos, somando, né, a esta religião, né, que estão querendo fazer. Nós não sabemos se realmente isto pode realmente ser confirmado futuramente, né? Nós sabemos que a Bíblia fala da besta que emerge do mar, que traz a ideia, né, de instituições e que tem os seus cabeças, que tem os seus homens representantes e que tem também poder político, militar, econômico, tal como também a besta da terra, que já traz uma ideia religiosa, mas que essa também tem a ver com a adoração, economia, né, no sentido financeiro, né, e tudo mais. E nós sabemos que esta besta da terra, ela tendo a ver com religião, né, apontando para a primeira besta como o líder político, o líder militar e etc. Nós sabemos que tudo isso aí pode ser confirmado, isto de acordo de Abraão e tudo mais, pode estar relacionado, sim, a uma possível economia, uma possível religião, uma possível política única, né, e tudo isto está dentro destes projetos globalistas. A Bíblia fala que o príncipe que há de vir, né, que veio, né, do povo que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Daniel capítulo de número 9, versículo de número 26 a seguir, fala que este príncipe, que não é o príncipe Mashiach, né, que é o príncipe ungido, que no caso é o que foi retirado, é o que foi morto, e que não foi mais achado porque ele ressuscitou dentre os mortos, assim como Enoque também, que foi retirado, né, foi tomado para Deus. Jesus também foi ressurreto dentre os mortos e esteve 40 dias, né, tendo testemunhas de mais de 500 pessoas que testemunharam a sua vida física, no meio deles os seus discípulos, os seus alunos, os quais na igreja primitiva deram as suas vidas por martírio. Quem que daria a sua vida por uma mentira? Existem realmente muitas pessoas hoje em dia que por promessas, né, em religiões totalmente extremistas, fazem isto, mas, né, não chega ao ponto do amor que realmente foi e que é o do povo de Deus que segue o Cristo, que segue Jesus, que só fez o bem. Então, a Bíblia ela fala dos cristãos primitivos que deram as suas vidas para que as próximas gerações prosseguissem, continuassem, e todos aqueles governos que a princípio eram estabelecidos em determinadas regiões, como governos tiranos, governos totalitários, eles teve que se prostrar diante dos pés de Cristo antes de serem desfeitos, né, como toda a dinastia do Império Romano, que perseguia o povo de Deus, mas pelo sangue derramado dos cristãos, né, a cultura foi mudada, as políticas foram mudadas, o mundo foi mudado. Hoje nós temos um mundo muito melhor, porque poderia ser um mundo muito pior, talvez um mundo que nem existisse mais, se não fosse os servos de Deus do passado, a igreja primitiva que derramou o seu sangue para que gerações tivessem o privilégio
e o bem que existe hoje no mundo. Então a igreja é a que salga o mundo e que ilumina o mundo. Quando a igreja ela sair deste mundo, este mundo se mostrará em pouco tempo quem realmente e aonde eles estão. No maligno, está morto, jaze no maligno. Então, eu acredito que o inimigo, ele também tem os teus projetos contra determinadas regiões e que, se não for a mão de Deus, muita em massa ali naquela nação, visto que ela é uma das nações mais idólatras do mundo, ela seria uma presa fácil. Mas eu creio que o sangue já derramado, o sangue inocente, o sangue dos justos homens servos de Deus, irmãos missionários, irmãs, servas de Deus, que foram enviados a estes lugares em todos estes séculos, milênios, inclusive, se não me falha a memória, até mesmo o discípulo Tomé, se não me falha a memória, ele morreu ali fazendo missões, né, na Índia, ou foi algum outro discípulo, se não me falha a memória, foi Tomé. Então, todo o sangue justo dos homens de Deus que estão na glória, que estão na vida eterna, num lugar muito melhor do que este lugar, que os homens estão querendo viver eternamente aqui, querendo viver muito, viver abundantemente, com a sua tecnologia, com toda a sua forma de sofisticação e tudo mais, mas é tudo vão, o pecado dominou o mundo, essa carne ela está vendida à morte, quem a Bíblia mesmo fala que é aquele que, todo aquele, né, não só, mas todo aquele, cada pessoa pecou e está destituído da glória de Deus e precisa, né, de ser justificada pelo sangue de Cristo, precisa de se arrepender, de deixar a velha natureza, de deixar as obras mortas do pecado, de buscar forças no Espírito Santo, de buscar em Deus uma novidade de vida, um ser novo no coração, um ser novo no espírito, para que, né, viva espiritualmente. É uma batalha espiritual, não é fácil. Graças a Deus. Então, meus queridos, eu gostaria de estar assim compartilhando com vocês a respeito desta revelação em sonho, e sempre que puder, se lembre sim da nação da Índia, estenda as tuas mãos em favor daquele povo, que é um povo que, sim, tem os seus sofrimentos e tudo mais, e muito do que acontece sobre uma nação também reflete também da iniquidade, reflete também, né, da idolatria daquele povo que está deixando o Criador para se prostrar diante daquilo que não é o Deus que criou os céus e a terra. É como está escrito na palavra do Senhor, que Deus mesmo vai julgar o mundo, que Ele vai fazer desaparecer todos os ídolos de sobre a face da terra, como está escrito que todos os deuses e ídolos que não criaram os céus e a terra vão desaparecer de sobre a face da terra. Então este dia ele vai chegar, nós estamos nos encaminhando para dias proféticos, eu creio, se assim Deus permitir, o dono da vida, que nós tenhamos mais um tempo aqui sobre a terra e que bendito seja Ele que estejamos incluídos nos teus propósitos pela tua infinita graça e misericórdia. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família, em o nome de Jesus. Amém.